Olá! Nesse vídeo, a gente dá continuidade à nossa introdução às funções. No vídeo anterior, a gente já entendeu o que é uma função, quais os nomes que cada conjunto tem, símbolos que a gente deve usar. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma continuação disso. Então, a gente vai entender, através de exemplos, o que é o diagrama, como se constrói um diagrama, quais as relações que existem entre os elementos dos conjuntos. A gente vai fazer dois exercícios. No primeiro exercício, a gente tem um exemplo de função. No segundo exercício, a gente tem dois exemplos de função. E através desses exemplos, a gente vai ver como se interpreta e como se constrói um diagrama. Então, no nosso primeiro exemplo que está na tela, a gente já tem um diagrama construído. Essa é uma função de A em B, na qual a gente relaciona os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Com relação a esse diagrama, que representa essa função, eu fiz algumas perguntas. Vamos responder a cada uma delas para você entender bem o que é cada um desses elementos. Primeira pergunta: qual o conjunto domínio? O conjunto domínio é o conjunto A nessa função. Na escrita lá em cima, que está no enunciado, já foi definido que é uma função que está sendo chamada de função f, minúsculo, e que o domínio é o conjunto A e o contradomínio é o conjunto B. Então, se eu quero listar os elementos do conjunto domínio, símbolo, domínio da função, então já botei um D maiúsculo de domínio, F, que é o nome da minha função, abri chaves, listei os elementos do conjunto A, 3, 4, 5, 6 e 7, e fechei chaves. O conjunto contradomínio é o conjunto B. Então, se eu quero listar os elementos do conjunto contradomínio, símbolo, C maiúsculo, D minúsculo, entre parênteses o nome da minha função f, abre chaves, elementos do conjunto B, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, fecha chaves. Na próxima pergunta, a gente quer saber qual o conjunto imagem. O conjunto imagem da função é formado pelos elementos do conjunto B que efetivamente estão ligados a algum elemento do conjunto A. Então, no nosso diagrama, a gente observa que do conjunto contradomínio, os elementos 6, 7, 8, 9 e 10 realmente estão ligados a algum elemento do conjunto A. Esses formam o nosso conjunto imagem. Então, a gente diz que 6 é imagem de 3, 7 é imagem de 4 e assim sucessivamente. Então, se a minha próxima pergunta é qual a imagem de 6, eu quero saber elemento 6 do conjunto A está ligado a qual elemento do conjunto B. Então, x igual a 6, 6 elemento do conjunto A, 6 elemento do domínio, tem y igual a 9, elemento do contradomínio, que virou imagem do elemento 6 do domínio. Então, o conjunto contradomínio tem todos os elementos que possivelmente seriam imagem de alguém. E tem aqueles que efetivamente se tornaram imagem de algum elemento do conjunto A, que é o nosso conjunto domínio. A próxima pergunta: qual o elemento do domínio cuja imagem é 6? Eu quero que você perceba muito bem a diferença entre as duas últimas perguntas. A pergunta anterior era: qual a imagem do elemento 6? Ou seja, x igual a 6 do domínio tem qual valor de y? Tem qual imagem? Seria y igual a 9. Já nessa pergunta, eu quero saber qual elemento do domínio, ou seja, qual o valor de x, tem imagem igual a 6. Então, qual o valor de x? Tem y igual a 6. Então, na outra pergunta era x igual a 6, nessa é y igual a 6. Então, se você olhar o diagrama, y igual a 6, elemento 6 do contradomínio, virou imagem do elemento 3 do domínio. Então, x igual a 3, tem y igual a 6. Então, vamos começar a nos acostumar com a nomenclatura. Elemento do domínio, elemento do contradomínio, conjunto imagem, x, y, para a gente poder estruturar muito bem as nossas funções. No nosso segundo exercício, o diagrama não virá pronto. Eu coloquei duas situações, são duas funções, e nós teremos que construir o diagrama de cada uma delas. Além disso, a gente vai determinar conjunto domínio, conjunto contradomínio e conjunto imagem. Então, no nosso primeiro exemplo da letra A, a gente tem uma função f de A em B, e foram dados o conjunto A, o conjunto B e a fórmula da função. A gente vai usar a fórmula da função para poder construir o nosso diagrama. O diagrama é construído com base nos cálculos que a gente vai fazer
para relacionar cada elemento do domínio a cada elemento do contradomínio. Então, eu vou calcular a imagem de cada elemento do domínio, substituindo esse valor, cada um deles, na fórmula da função. Então, o meu conjunto A determina quais os valores de x que eu tenho. Pelo meu conjunto A, eu tenho x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Cada um desses valores de x vai ser substituído na função, na fórmula da função. E aí eu vou fazer a conta. Cada valor de y vai ser 2 vezes o valor de x menos 1. Então, para x igual a menos 1, por exemplo, vai ser 2 vezes menos 1, menos 1. Para x igual a 0, vai ser 2 vezes 0, menos 1. Para x igual a 1, 2 vezes 1, menos 1. E assim eu farei para todos os elementos do domínio. X igual a 2, 2 vezes 2 menos 1. X igual a 3, 2 vezes 3 menos 1. E aí a gente precisa realmente fazer esse cálculo. Fazer a conta. No primeiro, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Então, o primeiro valor de y é menos 3. E aí eu quero que você se lembre lá do outro vídeo, onde a gente falou que existem várias formas de escrever a mesma coisa. Então, quando eu calculei que x igual a menos 1 tem y igual a menos 3, eu poderia escrever f de menos 1 igual a menos 3. Ou seja, na função, para x igual a menos 1, eu tenho y igual a menos 3. E posso escrever também em forma de par ordenado. X, y, menos 1, menos 3. Lembra que par ordenado tem uma ordem. X primeiro, y depois. Então, agora a gente vai terminar todos esses cálculos. Vamos calcular a imagem de todos os elementos do domínio. Continuando, então. Para x igual a 0, y é 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 é 0. 0 menos 1 dá menos 1. Então, f de 0 é igual a menos 1. Nessa função, quando x é 0, y é igual a menos 1, par ordenado 0 menos 1. X igual a 1, y é igual a 2 menos 1, y é igual a 1. Então, f de 1 é igual a 1. Nessa função, quando x é 1, o y também é 1, par ordenado 1, 1. Próximo cálculo, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, x igual a 2 tem y igual a 3. Na função, quando x é 2, y é 3, par ordenado 2, 3. X igual a 3, y é 6 menos 1, que é 5. Então, na função, quando x é 3, y é 5. F de 3 é igual a 5, par ordenado 3, 5. Com base nesses cálculos, eu achei 5 pares ordenados que vão aparecer nitidamente quando eu agora construir o meu diagrama. O meu diagrama vai relacionar os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B, de acordo com esses cálculos que eu fiz. Então, listei os elementos do conjunto A, listei os elementos do conjunto B, e agora eu liguei um ao outro. Menos 1, menos 3, 0, menos 1, 1, 1, 2, 3 e 3, 5. Terminando o que o comando da questão me pediu. Conjunto domínio da função, que é o conjunto A, menos 1, 0, 1, 2 e 3 são os elementos. Contra domínio da função, que é o conjunto B, números inteiros de menos 3 a 5. E o conjunto imagem é formado pelos elementos que, de fato, são imagem de alguém. Então, aqueles valores de y que a gente encontrou quando a gente fez aqueles cálculos anteriormente. Então, o meu conjunto imagem é formado por menos 3, menos 1, 1, 3 e 5. No segundo exemplo, a gente tem uma função de A em B, definida por y igual a x ao quadrado, foi dado o conjunto A e foi dado o conjunto B. Então, vamos construir o diagrama. Temos conjunto domínio, conjunto contradomínio, fórmula que define a função, está tudo pronto para a gente começar. Valores de x vem do conjunto domínio. Então, x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Cada um desses valores de x, então, vai ser substituído na fórmula da função para eu poder calcular a respectiva imagem de cada um deles. Lembra que, assim como no exercício anterior, números negativos eu estou substituindo com parênteses para a gente não quebrar regra nenhuma. Tudo sempre com muito capricho e muito cuidado, tudo bem? Então, x igual a menos 2, vamos lá. A função é y igual a x ao quadrado, portanto, vai ser y igual a menos 2 ao quadrado. X igual a menos 1, y igual a menos 1 ao quadrado. X igual a 0, y igual a 0 ao quadrado. X igual a 1, y igual a 1 ao quadrado. X igual a 2, y igual a 2 ao quadrado. Números negativos substituídos com parênteses, números positivos não precisa. Cálculos. Primeiro,
y igual a menos 2 ao quadrado, y igual a 4. Segundo, y igual a menos 1 ao quadrado, y igual a 1. Terceiro, y igual a 0 ao quadrado, y igual a 0. Y igual a 1 ao quadrado, que dá 1, e y igual a 2 ao quadrado, que dá 4. Cálculos feitos, respectivos valores de imagem calculados para todos os elementos do domínio. Agora, a gente pode também escrever daquelas formas que a gente falou. Vamos escrever para a gente treinar? E depois a gente vai construir o diagrama. Então, ó, primeiro, x igual a menos 2, y igual a 4, f de menos 2 igual a 4. Segundo, f de menos 1 igual a 1, f de 0 igual a 0, f de 1 igual a 1, f de 2 igual a 4. Pares ordenados, menos 2, 4, menos 1, 1, 0, 0, 1, 1 e 2, 4. E aí, agora, a gente constrói o nosso diagrama fazendo todas essas ligações. Observem que x igual a menos 2 e x igual a 2 estão ambos ligados ao 4. Porque x igual a 2 e x igual a menos 2 são elementos diferentes do domínio que têm a mesma imagem no contradomínio. Por quê? Porque tanto 2 quanto menos 2 elevados ao quadrado dão 4. A mesma coisa acontece com o menos 1 e o 1. X igual a menos 1 e x igual a 1, ambos têm y igual a 1. Então, eles estão ligados ao mesmo elemento no contradomínio. Eles têm a mesma imagem. E x igual a 0 tem imagem y igual a 0. Então, olha, conjunto domínio, conjunto A, elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Conjunto contradomínio da minha função, 0, 1, 2, 3, 4 e 5 são os elementos. Respeita a nomenclatura, respeita a escrita, abre chaves, fecha chaves, separa os elementos por vírgula, tudo arrumadinho. Tudo bem? E o conjunto imagem da função é um conjunto que tem menos elementos agora, porque a gente tem elementos do domínio com a mesma imagem. Então, a gente só tem 3 elementos diferentes no nosso conjunto imagem. Y igual a 0, y igual a 1 e y igual a 4. E eu queria chamar a atenção também para o fato de que nós termos mais de um valor de x com o mesmo y não quebra o nosso conceito, a nossa definição de função. Pela nossa definição de função, todos os elementos do domínio têm que ter uma e só uma imagem no contradomínio. Então, a gente não pode ter o mesmo elemento do domínio com 2 imagens e a gente também não pode ter nenhum elemento sobrando no domínio sem ter imagem no contradomínio. Mas sim, a gente pode ter 2 elementos diferentes do domínio com a mesma imagem no contradomínio, como é o caso desse exemplo que está na tela. Tudo bem? Hoje a gente fica por aqui. Um beijo e até a próxima aula.